Olá pessoal, Deus abençoe. A gente está com a palavra de Deus aqui, a gente vai ler Atos 26. Eu vou começar aqui no versículo 14 e a gente vai falar um pouco sobre isso, para que a gente entenda as coisas de Deus, pessoal. As coisas de Deus, pessoal, são feitas por Ele. Você lembra quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro: e vocês, o que vocês falam quem eu sou? Quem vocês acham que sou eu? Aí Pedro responde assim: você é o Cristo. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, foi Deus. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Quem converte Saulo, o grande perseguidor da igreja de Deus, o grande assassino, né? É o próprio Deus, pessoal. E quando o próprio Deus aparece para você, há essa aparição, a sua vida muda. Muda completamente. Muda totalmente. E você nunca mais consegue voltar para o mundo. Às vezes você vê uma pessoa bem na igreja, bem ali de uniforme, bem em seus comportamentos por um tempo, e do nada essa pessoa sai, vai para o mundo como se nada tivesse acontecido, sem nenhum arrependimento. Essa pessoa nunca teve um encontro com Deus. Por isso que nós insistimos, né? Você ouve muito falar sobre isso, dos pastores, dos homens de Deus, dizer: busque o seu encontro com Deus pessoal, porque é isso que vai fazer você ficar firme até o final, pessoal. Então, o apóstolo Paulo teve esse encontro. Aí essa passagem diz assim, ó, no 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu não vou entrar sobre esse mérito aqui dessa palavra não, tá? Vamos em frente. 15. E disse eu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, quer dizer, não conhecia, né? Não conhecia, fazia os erros dele, fazia o que ele fazia porque não conhecia, né? Tá entendendo aí, pessoal? Por que as pessoas fazem coisas erradas? Porque elas não enxergam Jesus ainda, elas não viram. O entendimento dela não foi aberto e a gente vai explicar mais sobre isso aqui. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto. Aqui ele teve ele conheceu Jesus, né? Aí Jesus disse assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés. Quer dizer, Jesus ele não ficou naquela emoção ali, né? Pô, Paulo, tá me perseguindo, rapaz, para com isso, né? Eu sou Jesus aqui, tu percebe. Mas levanta-te. Porque ali Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, né? Então Jesus tem pressa. Tu percebe isso aqui. Então vamos lá, vamos primeiro meditar aqui. Paulo estava morto, assassino, matando todo mundo. Estava no pecado. A primeira coisa que Jesus faz com ele aqui é o encontro, né? Ele enxerga que ele vê Jesus. E aí a segunda coisa aqui que Jesus fala é: levanta-te e põe sobre os teus pés. Pessoal, Deus não pode fazer nada com uma pessoa caída, prostrada. Quando Deus quer usar uma pessoa, essa pessoa tem que estar de pé na presença de Deus. Às vezes a gente ouve muito isso, né? A pessoa que está na fé fala assim: e aí, tu tá na fé? E aí, tá de pé? Né? É triste quando a gente ouve, né? Não, fulano tá caído. Então Deus não pode mais fazer nada com aquela pessoa enquanto ela estiver naquela situação. Então a primeira coisa que Jesus fala para ele, ó: levanta-te. Quer dizer, toma uma postura, né? Fica de pé diante de Deus. E põe-te sobre os teus pés, ou seja, firma-te. Seja firmado. Deus não pode fazer nada com uma pessoa prostrada, caída, e muito menos com uma pessoa que está de pé, mas não é firme, Glaucio. Você está entendendo a diferença? Tem pessoa que está de pé, mas ela ainda não é firme. Então, Deus conhece ela.
Porque ele fala assim, levanta-te e põe-te sobre teus pés. Poderia falar só levanta-te. Mas ele colocou, põe-se sobre os teus pés, firmar os teus pés. Porque não é somente levantar, é você se firmar. E às vezes essa etapa demora, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você vai ver que até ele conseguir pregar, ele teve que passar por alguns momentos, Paulo, né? Até o Espírito Santo falou assim, agora separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho enviado. O Espírito Santo fala aí, lembra que a gente leu da última vez? É porque é todo um processo, todo né? Um não processo. É somente, a etapa é você conhecer o Senhor Jesus, ele se revelar para você. Depois tem um processo, né? Exatamente. Para que você vá pregar, você tem que ter o Espírito Santo. Tudo. Então Deus está trabalhando com ele. Aí nessa hora a pessoa acha assim, poxa, que legal que Deus está trabalhando comigo. Poxa, ele vai me dar prosperidade, né? Ele vai me dar uma casa. Eu já posso ver, contemplar a vida abundante que eu receberei. Mas a gente vai continuar lendo aqui, pessoal, e você vai ver por que Deus levanta uma pessoa e quer que ela seja firme. E precisa que ela seja firme. E precisa que ela resista aos temporais, aos vendavais que virão contra ela agora. Porque agora, pessoal, ela vai ser um soldado. Agora ela vai para o campo de batalha e para uma guerra feroz. Vamos botar essa palavra aqui, uma guerra feroz. Então Deus precisa que você se levante e seja firme. Você foi aprovado, ficou firme, beleza. Aí ele diz assim, ó, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Ministro da palavra, Glaucia. Agora ele vai ser um ministro disso aqui, ó. Já viu quando o presidente, né, ele tem seus ministros, né, são os porta-voz do presidente, né? Ministro da Cultura, ministro da Saúde, ministro da Educação, ele tem os seus enviados, né, que vão fazer aquilo que o presidente não pode, chegar onde o presidente não pode. Então tem aquele ramificação de pessoas para todas alinhadas com a mesma linguagem para exercer tal função. Então agora o apóstolo Paulo vai exercer essa função de ministrar a palavra, de falar do Senhor Jesus. Então, porque te apareci para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha que bacana, pessoal. Jesus nunca deixa um servo dele. Ele tá, além daquela aparição que ele teve para o apóstolo Paulo, para que ele conhecesse a Deus, Jesus está dizendo para ele o seguinte: aparecerei para você. Estarei contigo aparecendo. Você está entendendo, Glaucia? Como se fosse eu próprio o teu tutor. O Senhor Jesus apareceu para ele com um propósito. Ele nunca aparece sem propósito. Então, toda vez que ele aparece para uma pessoa, se revela para uma pessoa, há um propósito naquela vida, né? E ele mostra aí que ele tem esse propósito de ser ministro da palavra, e o propósito dele é muito mais do que isso. A cada dia ele vai estar aparecendo e vai ter os propósitos e vai ter revelações maiores para ele, para a jornada dele, né, de ministro da palavra de Deus. Pegou aí, pessoal? É como se fosse uma fonte a jorrar. Não é só uma vez, aquilo ali vai estar sempre acontecendo na vida da pessoa que teve um encontro com o Senhor. E isso vai renovando ela, vai fortalecendo ela, vai fazendo ela, né, nos momentos de fraqueza, né, nos momentos de luta, vai dando esperança para ela. Quer dizer, o Senhor Jesus continua fazendo ali a obra nessa pessoa, e é como ele diz assim, ministro, e ele é testemunha, Glaucia. E testemunha. Ou seja, às vezes, Deus faz uma obra tão grande na vida da pessoa que ela não precisa nem abrir a boca e contar. Porque ali todo mundo tinha visto ele antes, conhecia ele.
E agora tá vendo ele, Glaucia, mudado. Então ali foi um testemunho, né? E Deus mostra que vai continuar fazendo dele uma testemunha. Uma testemunha. Virão outras situações, outras coisas para ele ser uma testemunha. E é muito o que acontece com a gente, né? Quando a gente sai do mundo, o Senhor Jesus se revela para a gente e a gente começa a seguir o propósito dele, fazer a vontade dele, a gente tem um testemunho, né? De largar aquela vida, da vida que nós tínhamos. Testemunho inicial, digamos assim. Porém, o testemunho não acaba ali. Deus continua fazendo a nossa vida. Coisas na nossa vida, mas para que a gente continue dando testemunha do poder dele. Então, testemunhas daquilo que tens visto e como daquelas pelas quais né, você vai ter testemunha das coisas futuras, das coisas que não aparecerei. Beleza. Perfeito. Aí ele diz assim: livrando-te deste povo, quer dizer, dos judeus e dos gentios, livrando-te tanto dos que conhecem quanto dos que não conhecem, e a quem agora te envio. Aí agora aqui, Glaucia, você já conhece, a gente já vem para um pensamento de embate, né? Porque não há ministro, não há testemunha, não existe testemunha que não tenha que ir ao encontro das pessoas. Você lembra daquela parábola, Glaucia? Vou até ler essa parábola aqui. Às vezes a pessoa quer fazer o trabalho dele, mas não quer ir ao encontro das pessoas. Não quer ir pro povo. Aí tem essa passagem aqui, ó. Quer ver, pessoal? Mateus 25, 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Esse aqui não queria ir pro embate não, Glaucia. Mas aqui está o que lhe pertence. Pessoal, sempre que você vê esconder, vamos ler aqui de novo, ó. Ao Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Então aqui, pessoal, sempre que você ouvir assim na palavra que se escondeu, que escondeu, por exemplo, Adão e Eva, quando viram Deus chegando, eles se esconderam. É pecado, pessoal. Por isso que Jesus fala assim: não há nada oculto que não seja revelado. Sempre que uma pessoa se esconde, tem alguma coisa ali. Porque tudo que se manifesta é luz. Todas as pessoas que são de Deus, elas vêm para a luz. Então, quando ele esconde, tudo bem dele não querer ir negociar o talento, né? Ir ao confronto, ao embate, mas que ele ajudasse então quem estava indo, que ele fala assim: por que você não deu para o banqueiro? Por que você não financiou? Tá entendendo, Glaucia? Deus não falou por que você não foi. Sim, porque ele escondeu. Ou seja, a pessoa no pecado não consegue produzir nada para Deus. Então aqui o que Deus nos fala? Prepara uma pessoa, e aí ele diz assim, ó: livrando-te deste povo, a quem agora eu te envio. Você vai partir para cima deles. Você vai agora para o embate. Lembra que eu falei assim, que as pessoas se iludem muito com que quando tem um encontro com Jesus, acham que vão ficar prósperas, que vão ganhar uma casa, vão ganhar moto, carro, lancha, viagem, avião. Mas olha o que Jesus está falando que vai fazer. Eu vou te livrar porque vai ter guerra, Glaucia. As pessoas vão querer destruir ele agora. As pessoas agora, Glaucia, ele vai ser inimigo delas. Porque ele vai falar a verdade. Ele vai dizer a verdade para os judeus e para os gentios, para os que conhecem a palavra e não seguem, como para aqueles que nunca ouviram falar. Então Jesus está falando: eu vou te preparar, vou te ungir, vou te fortalecer, você vai ser meu ministro, minha testemunha, porque eu vou te livrar
dos judeus, dos gentios, a quem você agora, o teu serviço vai ser partir para falar de mim para eles. Aí olha só, Glaucio, que legal, às vezes a pessoa, pô, então não quero não. Pô, então não vou não, pô. O que aconteceu com Jesus? Mataram ele, não é isso, Glaucio? Mas pessoal, olha o que acontece quando você tem esse embate. Tem que ter esse embate, pessoal. Porque queira ou não queira, olha o que acontece. Paralisa abrirem os olhos, Glaucio. Lembra que Jesus fala assim, eu vos mando como ovelhas para o meio dos lobos. Mas para que é isso, pessoal? Por que Estevão morreu apedrejado? Falando de Jesus, para que a gente consiga salvar as pessoas. A gente dá a nossa vida, né? Até morre para tentar tirar do mundo uma alma. Para lhes abrir os olhos. O que é abrir o olho, pessoal? É a primeira etapa. Ninguém se arrepende se não enxergar o pecado que faz, pessoal. Por isso, você que tem uma pessoa aí no pecado, você vê essa pessoa aí nas drogas, você vê essa pessoa na balada perdida, sabe? Se prostituindo com todo mundo, sabe? Uma pessoa totalmente entregue ao pecado desse mundo. Isso que o mundo ensina que é maneiro. E essa pessoa é uma pessoa nervosa. Você vê essa pessoa assim, você tem que levar ela, pessoal, para o ministro de Deus. Porque só ele pode fazer essa pessoa enxergar o que ela faz. Porque essas pessoas acham que isso é normal, Glaucio. Não é pecado. Isso é curtição, isso é livre. As pessoas que estão no pecado, se você falar, pô, isso está errado, ela vai dizer assim, eu não mato ninguém, não faço mal para ninguém, eu só bebo a minha cervejinha. Não é assim que ela fala? Entendeu? Vou lá, escuto minha musiquinha, vou embora. Ela nunca vai dizer, pessoal, que ela está em pecado. Mas quando uma pessoa de Deus vai até ela, fala de Jesus para ela, ela ouve a pregação, a primeira coisa que acontece é abrir os olhos e ver. E ver. Aí, continuando, diz assim, e paralisa abrir os olhos, olha que bacana, e das trevas os converteres à luz. Muito forte. E das trevas os converteres à luz. Muito bacana, né, cara? Aqui eu queria parar, pessoal, porque o que acontece? Quando a pessoa enxerga o pecado, olha o que está escrito aqui, ó. Porque assim, começa primeiro com a gente. E falar de Jesus. Primeira parte é nossa. Falar de Jesus para a pessoa. Falar, pregar o arrependimento. Pregar a verdade. Quando essa pessoa enxerga, aí a segunda etapa é com ela. Quer ver como é que funcionam as etapas? Olha aqui, ó. Atos 2:38. Arrependam-se, quer dizer, se enxerguem. Né? Cai a ficha que você está no pecado. E aí você arrepende. E cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo. Atitude dela agora. Primeira atitude foi minha, dar a cara a tapa. Ser chamado de ladrão, né? Querer o dízimo, né? Essas coisas que o nego chamam o homem de Deus, né? Mas ele mesmo assim vai lá, fala de Jesus para ela. A segunda etapa agora é de quem? É da pessoa. Qual é a etapa dela? Se ela quiser. Se ela quiser, é com ela. Você abriu o olho dela. Quando ela enxergou o pecado, agora a atitude é dela. Batizar nas águas. Batizar nas águas. E a terceira atitude, Glaucio? Vem de Deus. Para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o Senhor aparece para Paulo, prepara ele e diz o seguinte, ó, agora eu vou te mandar para o meio do inferno, irmão.
Porque você vai abrir os olhos e das trevas você vai converter eles para a luz, porque eles estão nas trevas. Eles estão nas trevas. E olha aqui, ó. E do poder de Satanás a Deus. Aí que você entende por que existe essa guerra. Tu acha que o diabo, pessoal, vai ficar satisfeito de você ir lá e tirar uma vida da mão dele? Por isso que há essa guerra contra os ministros de Deus, contra os homens de Deus que querem ganhar almas. Porque Satanás, Glaucio, coloca toda a força para o evangelho não ser pregado. O diabo não quer perder ninguém. Aí vai um homem lá, fala de Jesus, tira aquela... O que tu acha que vai acontecer? Tira das mãos do diabo para Deus aquela vida. Pronto. A guerra está comprada, filho. A fim de que recebam a remissão dos pecados. Primeira tarefa é... Tu vê que Jesus quer tratar logo do pecado, né, Glaucio? Tirar logo o pecado da vida da pessoa. Que bacana a obra, né, pessoal? De salvação. Aí sim, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Legal, né? Olha que legal, pessoal. Muito bacana. Olha aí, meu. Ó, suou, né? Eu também tô até... Tu vê que aqui tá todas as etapas, né? Todas as etapas. Abrir os olhos é quando você chega e você tem noção do quanto você é pecador, né? Das trevas converter-se à luz. Do poder de Satanás a Deus. É a libertação, né? É quando a pessoa chega na igreja, tem aquele conhecimento, aquele encontro com Deus que abre os olhos dela e ela fala: eu vivia no pecado, eu era uma pecadora. Por mais que eu não matasse, não roubasse, mas o que eu praticava era pecado. Eu nasci no pecado, né? Minha carne é o pecado. E ela passa pela libertação, que ela sai do poder de Satanás, sai delas trevas e entra nela a luz, que é o Senhor Jesus, a fim de que receba a remissão dos pecados. Onde nós chamamos remidos, onde é remidos os pecados? São nas águas. O batismo nas águas é para remissão dos pecados. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é a herança que nós temos do Senhor Jesus? Pela fé nós recebemos. É o Espírito Santo. E a salvação eterna, né? A gente ir pro seio de Abraão. E aí ela recebe o alívio, né? Aí depois disso tudo, aí ela faz o quê? Que nem Paulo. Aí ela se transforma também em uma ministra. Vamos ser testemunhas do Senhor, tudo que Ele fez. Vamos ganhar uma também. E Ele vai continuar fazendo na nossa vida, que a gente nunca pare de ser testemunha do Senhor, do poder dEle. Falo, você ser testemunha não é você ter testemunhos de ter isso, de ter aquilo. É ser a própria testemunha, é o poder dEle dentro de você. Isso aí. Então, pessoal, a gente tem que ser luz. O que eu entendo é o seguinte, a gente tem que ser luz. Para mim tirar alguém das trevas, eu tenho que aparecer lá sendo um representante da luz. Porque a luz que vai estar comigo, essa luz que é o Senhor Jesus dentro de mim, faz com que aquela pessoa enxergue, né? Por isso que eu tenho que ir lá. Ir lá onde ela está. E aí aquela luz abrir os olhos dela. Então eu tenho que ser luz. Bacana você ter esse trabalho, né, pessoal? A Bíblia diz que os anjos anelaram fazer por isso. Eles queriam fazer isso. Eles queriam ganhar almas para Deus. Mas Deus falou, não. Para os homens que vai ser esse trabalho, né? Então tá aí, pessoal. O plano de Deus para a nossa vida, não se iluda. Talvez você está na presença de Deus e você não é rico, você não é milionário, você não faz viagens, você, sabe, não conheceu lugares. Porque o objetivo de Deus não é isso. O objetivo de Deus é, aonde você estiver, você seja a luz. E ali, pessoal, você vai ser instrumento do Senhor.
para arrancar uma alma da mão do diabo e fazer essa pessoa ter a oportunidade, a maior oportunidade da vida dela. E aí é com ela também, né? Aí que ela siga o caminho da luz, né? Mantenha-se firme até o final. Tá legal, pessoal? Essa é a palavra de hoje que a gente falou aqui, te refletiu, tentou esboçar, tentou ajudar, tentou fortalecer. E eu creio que muita gente aí gostou. Tá legal? Então, até o próximo vídeo, se Deus permitir. E até lá. Tchau, tchau, pessoal.